tarde. Estou aqui hoje depois de muito tempo. Alguns dias se passaram e eu não cumpri o meu compromisso de gravar um vídeo todos os dias, de fazer o meu devocional todos os dias. E eu até tinha feito 30 dias e etc. E aconteceram inúmeras diversas coisas. Eu poderia estar inventando desculpas de eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo, o tempo foi corrido, etc, etc. Mas no fim das contas, eu acho que essa é a nossa verdadeira natureza, sabe? Às vezes a gente faz um compromisso, às vezes a gente se compromete com algo e a gente se deixa levar pela vida, sabe? A gente deixa que outras coisas externas, de certa forma, ameacem ou atrapalham o nosso convívio com Deus, sabe? Nossa relação com Deus. Mas não somente a nossa relação com Deus, acho que em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, eu fiz esse compromisso com Deus de 30 dias seguidos, de postar um vídeo sobre o meu devocional. Os 2 primeiros dias foram ótimos, eu consegui, eu cumpri, só que no outro dia, subsequente a esse segundo dia que eu postei, eu tive que sair, né, para resolver algumas coisas, então, consequentemente, eu não dormi direito, e isso foi levando uma coisa a outra. Então, eu percebi uma coisa: quando tá tudo bem, é muito fácil de você ficar bem. Quando tá tudo bem, é muito fácil você seguir o planejado, seguir o combinado, digamos assim. Só que à medida que os problemas vêm aparecendo, as adversidades vêm chegando, acaba que a gente não tem essa mesma força, sabe? E eu sofro de um problema muito grande, nem questão de saúde, mas eu acho que comportamental e espiritual, que é o seguinte: eu consigo cumprir rotinas facilmente. Eu tenho essa predeterminação de cumprir tudo aquilo que eu preciso fazer. Só que é só até certo ponto. A partir do momento que aparece alguma adversidade, algo anormal que atrapalha a minha rotina, seja um dia atípico que eu não consegui acordar no horário planejado, ou eu tenho um outro compromisso a ser feito, ou então eu estou muito cansado. Quando isso acontece, eu percebo que eu não consigo. E isso leva a outro problema. E isso leva a outro problema, digamos assim, que se eu não consigo cumprir uma tarefa hoje, eu também não tenho facilidade de retomar essa tarefa amanhã, sabe? Eu sou aquele típico cidadão que sempre à espera de uma segunda-feira. Então, por exemplo, se, vamos supor, hoje é terça-feira e eu não consegui fazer o que eu tinha para fazer hoje, eu tento amanhã, mas
acontece coisas que meu subconsciente mesmo me sabota, sabe? Que aí eu não consigo executar amanhã. Aí eu penso, tá, mas essa semana já tá acabando, não vai adiantar nada eu fazer determinada coisa e semana que vem eu faço, segunda-feira eu começo. E o problema tá aí. Muitas áreas da nossa vida é esse segunda-feira eu começo que nos atrapalha. Porque é complexo, sabe? A nossa vida é complexo, a vida do ser humano, que tem que estar tudo muito perfeito pra gente conseguir fazer as coisas, sabe? Eu tô ficando um pouco repetitivo, então eu vou prosseguir o assunto. Então é muito isso. Eu fiz um compromisso, eu não consegui cumprir e eu meio que tentei no dia seguinte, meu cérebro me sabotou e eu também não consegui. No outro dia eu também não consegui, então isso foi gerando uma bola de neve. Então é muito isso. E por que hoje, em pleno sábado, eu tô aqui? Porque junto com a frustração de não conseguir, eu acho que vem a culpa. Vem a culpa, vem o arrependimento, vem todos aqueles sentimentos negativos, sabe? Que nos mostra diariamente, dia após dia, seja hora após hora. Vem aquela voz lá no fundo que fala: olha, você precisa fazer isso, isso e isso, você já fez? Olha, você precisa fazer aquilo e você tá aí no celular. Olha, você precisa fazer aquilo, você tá aí dormindo. Então, acontece comigo isso, eu começo a me culpar. E mais uma coisa que acontece comigo, que eu acredito que aconteçam com muitos, é um problema gerando outro. Então, por exemplo, se eu planejo de fazer determinada coisa hoje e não executo e não consigo, eu me frustro. Essa frustração leva ao tédio. E o que uma pessoa entediada busca? Busca dopamina, ou seja, busca uma satisfação imediata para suprir aquela necessidade que ela está sentindo, para tentar amenizar aquela frustração que ela tem sentido. Então isso gera alguns pecados. Isso leva a cometer alguns pecados. Porque o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que é contrária à vontade de Deus. Eu já me perguntei diversas vezes o que é pecado? O que eu posso definir algo como pecado? E eu achei uma definição muito assertiva que me ajudou bastante. Na minha cabeça eu defino como pecado tudo aquilo que Deus não faria. Tudo aquilo que o Messias não fez enquanto esteve aqui. Essa definição não é mérito meu, é uma frase que eu vi de um vídeo e que mexeu muito comigo. Por quê? Quem foi o único ser humano que pisou na terra e não pecou? Messias. E o que é pecado? Tudo aquilo que ele não fez. Então, por exemplo, vamos trazer isso para um sentido prático. Alguns pecados são altamente explicativos. Por exemplo, matar, roubar, cobiçar, sentir inveja. São pecados que estão descritos na lei, na palavra. Agora, outros pecados, por exemplo, surgiram meio que de agora,
Por exemplo, vamos colocar aí a procrastinação. A procrastinação eu enxergo como um pecado. Mas por que eu enxergo como um pecado? Se você tem algo para se fazer, então se você tem algo para se fazer, aquilo precisa ser cumprido, porque senão vai prejudicar você ou a outra pessoa se não for feito. Então, aí eu trago para os nossos dias. Por exemplo, a gente tem que estudar determinado assunto para uma determinada prova. Olha que situação aparentemente besta. E o tempo que a gente deveria estar estudando, a gente passa o dia inteiro no celular, vendo filme, navegando na rede social ou fazendo outras coisas idiotas do mundo. E muitas pessoas vão olhar, mas isso não é pecado. Por que isso seria pecado? Pensa, se a gente está numa situação ruim, se a nossa família, se a gente está numa situação financeira ruim, e você sabe que você, passando naquela determinada prova, isso vai te ajudar. Vai ajudar você e sua família. Você sabe que você está com a corda no pescoço e essa é a maneira mais rápida, imediata para você sanar os seus problemas e os problemas da sua família, se você passar naquela prova. Mas não, você decide a procrastinar. O tempo que você deveria estar estudando, você está fazendo outras coisas. E você não passa. Você é reprovado. O que isso gera? Isso te gera frustração. Isso te gera desânimo. Isso te gera mais problemas. Pensa, se você já estava passando por problemas financeiros, exemplo, e aquela prova era a única saída que você tinha, e você, por negligência e por displicência, você não conseguiu. Ou seja, você não ajudou nem a você, nem as pessoas ao seu redor. Ou seja, você se prejudicou e prejudicou outras pessoas. Outro exemplo, trazendo agora pro emocional. Você não passou naquela prova, isso te gerou frustração. E a frustração gerou dependência de algumas coisas. Sei lá, você vai querer curar essa frustração com bebida, com pornografia, com diversas outras coisas do mundo. Então, o que a gente percebe é que às vezes atos simples que pra gente é inofensivo, lá no fim gera consequências grandes, que atrapalham não só você, mas você e a sua família. Então, é isso. Eu vejo o pecado, tudo aquilo que o Messias não faria, tudo aquilo que pode prejudicar você ou outra pessoa. Então, pensa, é muito isso. Enfim, acho que eu já me alonguei demais, então eu vou continuar o devocional que eu comecei aquele dia. Eu vou continuar no capítulo 8 de Marcos, né, que fala sobre agora a confissão de Pedro, né, que fala da seguinte forma: o Messias e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Casareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou, ou seja, o Messias perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou o Messias: quem vocês acham que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Eu confesso que eu não entendi muito bem. Isso é um fenômeno que acontece quando você se afasta da palavra. Você pode estar num ensinamento, num aprendizado muito bom, num entendimento muito bom, mas se você não exercita, se você
torna isso um hábito, você vai se afastando de Deus. O Messias tem uma passagem muito interessante, não sei se é ele mesmo que fala, mas tem uma passagem muito interessante na Bíblia, que fala sobre: se você não se purificar, se você não se santificar, você não consegue se conectar com Deus. Porque é muito fácil, no mundo que a gente vive hoje, a gente começar a pecar, cometer um pecado, aí achar que está arrependido e buscar a Deus e pensar: mas eu estou buscando a Deus e não estou sentindo nada, não está surtindo nenhum efeito. Mas não é simples assim. Primeiro você precisa se santificar, se purificar, se limpar de todos os pensamentos impuros, de tudo aquilo que te afasta de Deus, para depois você conseguir se conectar com Ele. Exemplo disso é algo que a gente usa no nosso dia. Por exemplo, um carregador. Um carregador, ele vai na tomada para levar energia ao celular. Se a tomada estiver boa e se o celular estiver bom, digamos assim, estiver funcionando, bom, uma palavra um pouco errada, mas se tiver energia naquela tomada e o celular estiver funcionando, mas o cabo do carregador estiver estragado, não vai conseguir gerar carga no celular. Da mesma forma, é o reino de Deus. A energia vai estar lá. Deus vai estar lá. O celular ou o aparelho eletrônico somos nós. Não importa se tem coisas boas ou coisas ruins nele, ele vai estar ali, ele vai ser no celular. Mas se a conexão estiver estragada, aquilo não vai gerar efeito nenhum, não vai gerar carga nenhuma. Entende? Então, primeiro a gente precisa arrumar a conexão com Deus. Primeiro a gente precisa trocar esse carregador. Ou seja, a gente precisa mudar as nossas ações, a gente precisa mudar o nosso pensamento, a nossa forma de agir. A gente tem que se tornar uma pessoa melhor para realmente conseguir se conectar com Deus. Deixa eu ver em outra tradução. O Messias e seus discípulos partiram para as vilas situadas ao redor da cidade de Cesareia de Filipe. No caminho, Messias perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda dizem que é um dos profetas. Então Messias lhes perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: é o Cristo. Ao ouvir isto, o Messias lhes ordenou que não dissessem nada a ninguém a respeito dele. O que eu entendo aqui agora sobre essa passagem? O Messias questionou aos discípulos quem que as outras pessoas achavam que ele é. Ou seja, pessoas essas que não tinham essa conexão com Deus. Pessoas que simplesmente viam seus milagres ou ouviam suas pregações, mas que o Espírito Santo ainda não tinha os concedido o entendimento, não tinha os concedido a oportunidade de saber a verdade sobre ele. O povo achava que ele era João Batista, achava que ele era Elias, são nomes importantes antes da vinda do Messias, ou até qualquer um outro profeta. Mas por que eles achavam isso? Porque eram pessoas que realizavam milagres, eram pessoas
de Deus, digamos assim. Eu digo pessoas de Deus porque quem sou eu para julgar se alguém é de Deus ou não? Afinal de contas, somos todos seres humanos falhos. Então, e não tem ninguém bom nesse mundo, né? Então, para as pessoas, ele era apenas mais uma pessoa que concedia milagres, que tinha o Espírito Santo dentro dele. Então, era só mais um de tantos outros que já pisaram na terra. Mas os discípulos sabiam quem era o Messias. Os discípulos, de fato, o Espírito Santo revelou a verdade. Deus revelou a verdade. Eles sabiam que o Messias era Cristo, era o nosso Salvador, era o Filho, era o Filho de Deus, propriamente dito. Era a verbalização de tudo aquilo que Deus era, pensava. Então, é muito isso. Tem dois lados de uma mesma moeda. Às vezes a mesma pessoa é alguém para alguns e é outro para outras pessoas. Então, a gente tem que pedir a Deus capacitação para enxergar a verdade, para enxergar quem de fato é determinada pessoa, quem de fato nós somos, digamos assim, porque hoje a gente vive num mundo cheio de ilusões. Hoje a gente vive num mundo que todos querem ser algo que não são de verdade. Todos querem ser algo que outras pessoas são, mas esquecem da própria identidade, esquecem de exercitar a própria identidade. E por que o Messias advertiu eles para não falassem quem ele era? Porque quando você ouve algo de alguém, é muito mais fácil você acreditar, você é muito mais facilmente manipulado. Ou seja, você não descobriu a verdade, alguém te contou a verdade. Isso não é um mérito. Então o Messias queria que as pessoas descobrissem quem ele é individualmente, para que elas buscassem, elas pedissem a Deus para que ele desse a elas essa possibilidade. Então, é muito isso. A gente tem que pedir a Deus capacitação para se aprofundar mais na palavra, para entender de fato o que Deus espera e o que Deus quer da gente. E agora continuando, o Messias prediz sua morte e ressurreição. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e Eu acabei encerrando o vídeo sem querer, minha filha acordou, eu tive que olhar ela, mas continuando. Então o Messias, ele predizeu sua morte, né? Ele falou que era necessário que ele passasse por tudo aquilo, né? Então Pedro, chamando o à parte, começou a repreendê-lo. O Messias, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O que o Messias quis dizer aqui? Continuando, não é que o Messias chamou Pedro de Satanás, porque Pedro era Satanás ou algo do tipo, nem que tivesse possuído.
Mas o que o Messias quis dizer é que às vezes algumas atitudes que a gente toma, algumas coisas que a gente fala, é Satanás na nossa vida, nos manipulando, digamos assim. Vocês podem perceber, comigo mesmo acontece, não sei se com vocês, mas às vezes eu falo coisas que depois que eu paro pra pensar, eu tô assim, mas por que eu disse isso? Por que eu não pensei? Às vezes a gente age de maneira inconsequente. Isso é Satanás na nossa vida, nos manipulando, meio que tentando nos fazer pecar e nos afastar do Messias, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Acho que um aprendizado muito interessante que a gente deve levar para nossa vida é o seguinte: antes de falar ou fazer qualquer coisa, a gente precisa primeiro pensar. E é por isso que acontecem muitas brigas, seja em casamento ou outro tipo de relação, até mesmo de amizade, que às vezes as pessoas brigam, discutem por algo idiota, ou então por atitudes idiotas, porque ninguém pensa ou fala antes de agir. Todo mundo tá ali no impulso, no imediatismo, e esquece que tudo que é feito de maneira insensata, de maneira impulsiva, não é certo, não dá certo. E aí continua. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o que ele quis dizer aqui é o seguinte: é o que eu havia dito. Pra gente seguir o Messias, primeiramente a gente tem que negar a si mesmo. O que seria negar a si mesmo? Parar de agir de acordo com as coisas desse mundo. Reconhecer o quanto que a gente é pecador, o quanto que a gente é falho, o quanto que a gente é meio que, de certa forma, manipulável, frágil, e aceitar que a única salvação que nós podemos ter é mediante a graça de Deus. É a gente negar a si mesmo, ou seja, não é que a gente não vai pecar, mas é que a gente evita a pecar, a gente nega as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos. Então, é isso. E se a gente pecar, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, se você pecou, se você errou, aceite o seu pecado, mas não deixe que ele o defina. Aceite as consequências do seu pecado. Aceite que você cometeu um erro e você tem que pagar por ele. E você precisa se arrepender dele para conseguir poder seguir a Deus. Então é isso. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. O que o Messias quer dizer aqui é o seguinte: muitas pessoas são mornas, muitas pessoas estão em cima do muro, às vezes por medo ou algo do tipo. Eu confesso que eu mesmo estou nesse patamar. Olha como é que Deus é. Deus me deu a resposta de um questionamento que eu fiz. Eu comecei a postar esses vídeos, mas eu não divulguei nos meus status. Não sei se foi por medo, se foi por vergonha, mas eu sinto que eu ainda meio que estava em cima do muro. Eu não tinha coragem de falar do Evangelho, às vezes, para as pessoas que estão ao meu lado, à minha volta. Então, o que eu entendo que ele quer dizer com isso é isso, de tipo, quem quiser se resguardar, ficar com medo, vai acabar sendo condenado. Agora, quem estiver disposto de fato a morrer pela palavra, aqui pode ser encarado no sentido
tanto figurado quanto no sentido literal, porque no passado pessoas morreram pela palavra. Hoje ainda tem países no mundo que são assim, mas em alguns países, principalmente no Brasil, que é onde a gente vive, hoje você morrer pelo evangelho, pela palavra, se sacrificar, é você não renunciar a Deus, é você expor a sua fé, os seus pensamentos, os seus ensinamentos que você adquire mediante a graça de Deus. Então é isso, nesse mundo que a gente vive hoje, principalmente com o advento das redes sociais, se você viu algo que você sabe que é errado, é você ir lá e repreender aquilo. Na Bíblia fala, não julgais os outros para não serem julgados, mas também fala, julgai segundo a reta justiça. Não é que você vai estar julgando uma pessoa, você vai estar explicando para ela, dando o seu ponto de vista do que você aprendeu mediante a palavra. E a gente vai errar diversas vezes tentando fazer isso, mas é isso, a vida é feita de amadurecimento e aprendizado. Mas não deixe de se posicionar, não deixe de mostrar para as outras pessoas a palavra de Deus. A Bíblia fala também sobre o conhecimento. Fala uma passagem, até em Marcos mesmo, eu li em um devocional passado, que fala aquele que tem pouco, eu não vou me recordar, mas resumindo, fala que aquele que tem e não usa, aquilo vai ser tirado dele, mas aquele que tem e utiliza, o será acrescentado bem mais. Ou seja, se Deus te dá o conhecimento, se Deus te dá um dom e você não utiliza, para que você vai precisar daquilo? Deus vai te tomar. Agora, se você tem, se você exercita, se você busca, se você ensina aos outros constantemente, Deus vai te abençoar mais ainda. Então é isso. Não guarde os ensinamentos de Deus só para si. O evangelho, ele foi feito para ser compartilhado. Ele foi feito para ser congregado, ou seja, para você expor aos outros o seu aprendizado e que as pessoas também te mostrem os aprendizados dela. Ou seja, uma via de mão dupla, mas tudo baseado na palavra. Não é você ouvir algo de alguém e tomar aquilo como verdade. É você ouvir algo de alguém e buscar na Bíblia, ver se realmente tem sentido o que aquela pessoa falou, mas sem deixar que as palavras dela meio que nos influenciem, de certa forma. Aí continuando, pois que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de Deus Pai com os santos anjos. Olha pra você ver como é que as coisas, é muito aquilo que eu tava falando agora. Olha que palavras duras. É o Messias falando, aquele que tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele. É a mesma coisa de se você for questionado da sua fé, você se acovardar, você não defender aquilo que você acredita. Se você fizer isso lá na frente, o que vai acontecer? Quando você estiver no dia do juízo, no dia do julgamento, Deus vai ter vergonha de você, você vai ser condenado ao inferno. O que adianta você ter amigos aqui na terra se você vai para o inferno? Porque hoje a gente se deixa levar muito pelas nossas amizades. Às vezes as nossas influências, seja ela de amigos, seja de relacionamento, seja o que for, se a gente tiver vergonha da palavra, se a gente tiver medo ou covardia de seguir a palavra, Deus vai fazer o mesmo com a gente. E a gente vai ser condenado ao fogo do inferno. É muito forte, mas é muito isso. Então, não devemos ter vergonha da palavra de Deus. Igual eu tinha muita vergonha disso, mas graças a Deus, com o poder do Espírito Santo, eu tenho melhorado um pouco. Eu tô tendo
a coragem de, por exemplo, gravar esse vídeo e falar da palavra com as pessoas que querem ouvir a palavra sem medo do que elas vão pensar. Porque eu prefiro perder um amigo, perder uma pessoa que eu amo, do que perder a presença de Deus na minha vida, do que perder a minha salvação, se eu fizer por merecer. Então é muito isso, a gente tem que renunciar o que for nesse mundo para ter um bom convívio, um bom relacionamento com Deus, para que lá na frente Ele não nos condene à vida eterna, ao fogo eterno, digamos assim. Então é muito isso. Esse foi o devocional de hoje e o aprendizado que fica é esse: não coloque nenhuma relação acima da sua relação com Deus. Nenhuma, seja de pai, seja de mãe, seja de marido, seja de esposa, seja de amigo, ou seja de amiga, ou qualquer outra. O mais importante é a nossa comunhão com Deus. O mais importante é a nossa vida com Deus. Porque a salvação, ela é individual. E se você tiver que perder amigos, tiver que perder pessoas por causa do Evangelho, assim faça. Mas não esperando recompensa, mas porque é o que Deus espera de nós. E sim, a recompensa vem, mas não como barganha, mas porque Deus é misericordioso e reconhece os nossos esforços. E mesmo que não vier, eu vi uma frase, para finalizar, porque o telefone está descarregando, que fala: se no fim da vida tudo que isso que eu acredito em Deus seja uma mentira, eu pelo menos terei vivido uma vida justa, uma vida digna, uma vida íntegra. Mas se tudo for verdade, eu terei a salvação, que é a maior recompensa possível.